Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Maicon Costa. Quero que deixe uma palavra para a tua meditação, para a tua reflexão, que se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que palavra poderosa. Aqui Pedro, ele vai nos dar um conselho e uma lição. Quando falamos sobre ansiedade, uma situação que tem, infelizmente, acabado com vidas, com famílias, aqui Pedro vai nos direcionar o que fazer. Ele vai dizer através da palavra de Deus, lançando sobre ele quem? Sobre o Senhor Jesus. Quero deixar aqui bem claro, não estou falando sobre religião ou crença. Estou falando sobre algo muito importante que precisa ser falado, que é a ansiedade, que tem destruído vidas e acabado com sonhos. A ansiedade é um sintoma que ela faz a pessoa sofrer antecipadamente. Quando a pessoa ela deseja algo e aquilo que ela almeja sai do seu controle, sai do seu convívio, da sua realidade, ali lhe causa uma frustração. Podemos dizer, usar o exemplo, Pedro, pescador, seguidor de Jesus, e ele sai para pescar a noite inteira, a madrugada toda, tentou e não teve êxito naquilo que ele sempre e era especialista, profissional. Pedro sabia o que estava fazendo, mas naquele dia o dia não foi bom para Pedro, pois Pedro lança a rede, nada de peixe, lança a rede, nada de peixe. Ele se frustra, ele abaixa a cabeça e na sua casa, talvez a sua esposa está aguardando o provedor da casa, o marido, o homem da casa, lhe trazer uma resposta. E chega Pedro, sem nada nas mãos, frustrado, decepcionado consigo mesmo, porque Pedro era um pescador que sabia o que estava fazendo, era um homem profissional na área da pesca, mas aquele dia Pedro foi provado, foi decepcionado, e quando nós somos decepcionados, somos frustrados naquilo que a gente não teve êxito, bate o que? Uma tristeza, bate uma angústia, a gente começa a querer a não tentar novamente, porque se errou uma vez e não deu certo, não vai dar certo da segunda vez. Então Pedro se sentiu sem caminho, sem direção. Foi quando o Senhor fala: Pedro, lança a rede. Pedro obedece, segundo a voz do Senhor, e quando ele lança a rede, diz o texto bíblico, que quando ele vai observar, ele vai ver, Pedro tem que chamar pessoas para o ajudar a puxar a rede, porque eram muitos peixes e o barco de Pedro quase naufraga de tanto peixe que ele conseguiu arrecadar e a trazer para si. Mas imagine você, se na primeira tentativa Pedro desiste, Pedro abre mão, não quero mais ser pescador, não quero mais essa profissão para mim, eu abro mão. Mas não, Pedro lançou sobre o Senhor a ansiedade. E você que vai ver esse vídeo novamente, vai ver depois o texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai nos dizer: lança sobre ele a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. A Bíblia diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Olha, você hoje talvez está como Pedro. Tentou a primeira, deu errado. Tentou a segunda, deu errado. Tentou a terceira, deu errado. E você parou na beira do caminho. Se encontra frustrado, frustrada, cabisbaixo, pensando em desistir, em dar cabo de sua própria vida. A ansiedade tomou conta, a depressão tomou conta, o desespero tomou conta, o pânico, o medo de tentar de novo tomou conta de você, do seu coração. Mas eu que venho aqui com uma palavra ao teu coração e dizer, lance a rede. Faça igual Pedro. Se levanta e fala, não, eu posso, eu consigo. Se Pedro tivesse desistido na primeira tentativa, ele não teria deixado um legado. Um homem que o Senhor escolheu para ser um líder de excelência. Um homem que foi um pescador de excelência. Mas antes da excelência, antes da promessa, antes de Pedro ver tudo que ele viveu o processo. E o processo dói. O processo nos revela os amigos de verdade. Imagina as pessoas que estavam ali, pescadores, vendo Pedro, tentando e não conseguindo. Talvez falaram consigo mesmo, lá vai mais um frustrado. Lá vai mais um derrotado, mais um fracassado, que vai entrar para a história. Mas Pedro, ele tinha um propósito, ele tinha um alvo. Foi quando ele lançou ao Senhor Jesus a ansiedade, a decepção de tentar e não conseguir. Então você é um marido, você é uma esposa, um filho, que tem um currículo, uma grade curricular excelente, de um grande profissional, de uma grande profissional. Mas de tanto tentar, você se frustrou, deve ter conferido em pessoas erradas e se frustrou, se machucou, se decepcionou, foi traído, foi traída. Não falo traição, mulher e marido, falo traição de confiar em pessoas erradas, de depositar a sua fé em pessoas erradas. E veio a decepção, veio a angústia, veio a ansiedade, tomou conta e você não vê saída. Faça igual Pedro. Lança hoje toda a tua ansiedade. Não sofra antecipadamente, porque a ansiedade é isso. Ela te faz sofrer antecipadamente. Aonde ela tira a tua fome, tua vontade de viver, tua vontade de sair do quarto, aí já junta a depressão, você se tranca, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer ouvir ninguém, não sai para se alimentar, não sai para se viver. Então, esse texto de 1 Pedro 5,7 é para você, homem, para você, mulher, para você, jovem, para você, moça, rapaz, senhor e senhora, para você, pai, mãe, marido, esposa, que tem um ente que está vivendo essa frustração, igual Pedro viveu, de tentar e não conseguir e desistir. Não abrir mão dos sonhos, da família, da profissão, do projeto. Então você que vai ouvir esse vídeo, vai ver esse vídeo novamente, logo após, quer dizer para você, como um profissional, psicanalista e pastor, dizer para você, lance a rede. Lance a rede, independente do que vão falar a teu respeito, independente do que vão dizer. Tente mais uma vez. A Bíblia diz que, porque para Deus nada é impossível. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Há esperança para você. Enquanto há fôlego de vida, nada está perdido. Então, se levante hoje, homem. Se levante hoje, mulher, jovem, criança, adolescente, moça, rapaz, senhor e senhora. Se levante hoje. Lance essa ansiedade, lance o medo, lance essa frustração, essa decepção aos pés do Senhor. Decida hoje se levantar. Decida hoje
viver o que Deus tem para a tua vida. Viva o novo de Deus hoje. Abra mão das coisas que já se passaram. Abra mão das coisas velhas. A Bíblia diz, eis que tudo se fez novo. Mas para mim viver o novo, eu tenho que abrir mão de coisas velhas. De coisas que me deixam frustrado. Abra mão hoje. Se liberte do passado. Se liberta dessa decepção. Se liberta dessa frustração. Se liberta hoje. E decida viver o que Deus tem para a tua vida. Porque a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Então, decida hoje viver o algo novo de Deus para a tua vida. Que Deus assim te abençoe. Lance hoje aos pés do Senhor. Eu tenho certeza que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até a próxima, em nome de Jesus. Quem vos fala é o pastor Maicon Costa, psicanalista clínico, terapeuta de família e casais e psicólogo pastoral. Pela bondade de Deus. Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Uma ótima noite. A paz do Senhor. Um abraço ao teu coração. Deus te abençoe. Tenham todos um ótimo descanso. Em nome de Jesus.